36, 37 e 38. Os descendentes de Esaú, que é Edom, são enumerados. Jacó ama e favorece José, que é odiado pelos irmãos. José sonha que seus pais e irmãos se inclinam diante dele, seus irmãos vendem-no ao Egito. Judá tem 3 filhos com uma mulher cananeia, Er e Onã são mortos pelo Senhor. Tamar, disfarçada de meretriz, dá à luz gêmeos de Judá. E estas são as gerações de Esaú, que é a Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, o Eteu, e Aulibama, filha de Aná, filha de Zibeão, o Eveu, e Basimate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. E Ada deu Elifaz a Esaú, e Basimate deu à luz Reuel, e Aulibama deu à luz Jeús, e Jalão, e Coré. Esses são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa, e seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, distante da face de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar, por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Essas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, na montanha de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basimate, mulher de Esaú. E os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefo, e Gaetã, e Kenaz. E Timna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e deu Amaleque a Elifaz. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Reuel: Naate, e Zerá, Samá, e Mizá. Esses foram os filhos de Basimate, mulher de Esaú. E estes foram os filhos de Aulibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Jeús, e Jalão, e Coré. Estes são os apríncipes dos filhos de Esaú. Os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú, foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefo, o príncipe Kenaz, o príncipe Coré, o príncipe Gaetã, o príncipe Amaleque. Esses são os príncipes de Elifaz na terra de Edom. Esses são os filhos de Ada. E estes são os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Esses são os príncipes de Reuel, na terra de Edom. Esses são os filhos de Basimate, mulher de Esaú. E estes são os filhos de Aulibama, mulher de Esaú: o príncipe Jeús, o príncipe Jalão, o príncipe Coré. Esses são os príncipes de Aulibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú. E esses são seus príncipes: ele é Edom. Estes são os filhos de Seir, o Oreu, moradores daquela terra: Lotã, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dizon, e Ezer, e Dizã. Esses são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Hor e Omã, e a irmã de Lotã era Timna. Estes são os filhos de Sobal: Alvã, e Manaate, e Ebal, e Cefo, e Onã. E estes são os filhos de Zibeão: Aiá, e Aná. Esse é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de seu pai Zibeão. E estes são os filhos de Aná: Dizon, e Aulibama, a filha de Aná. E estes são os filhos de Dizon: Endã, e Isbã, e Itrã, e Querã. Estes são os filhos de Ezer: Bilã, e Zaavã, e Acã. Estes são os filhos de Dizã: Uz, e Arã. Estes são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dizon, o príncipe Ezer, o príncipe Dizã. Esses são os príncipes dos Oreus, segundo os seus príncipes na terra de Seir. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel. E Bela, filho de Beor, reinou em Edom, e o nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Bela, e Jobabe, filho de Zerá de Bozer, reinou em seu lugar. E morreu Jobabe, e Uzão, da terra dos Temanitas, reinou em seu lugar. E morreu Uzão,
e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou Midian no campo de Moabe, e o nome da sua cidade foi Avite. E morreu Hadade, e Samlá de Masreca reinou em seu lugar. E morreu Samlá, e Saul de Reobote, junto ao rio, reinou em seu lugar. E morreu Saul, e Baal-Anã, filho de Aquibor, reinou em seu lugar. E morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e Adar reinou em seu lugar, e o nome da sua cidade foi Pau, e o nome de sua mulher foi Metabel, filha de Matrede, filha de Misaabe. E estes são os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, com os seus nomes: o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aulibama, o príncipe Ela, o príncipe Pinom, o príncipe Kenais, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Esse é Esaú, pai de Edom. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José contava a má fama deles a seu pai. Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava esse assunto no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não pastoreiam os teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim, o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles pastoreiam. E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque os ouvi dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disseram um ao outro: Eis que lá vem o azonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo-o a Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isso disse para livrá-lo das suas mãos, e para levá-lo de volta a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. E tomaram-no, e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois se assentaram a comer pão, e levantaram os seus olhos, e olharam, e eis que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelôs traziam especiarias,
e bálsamo, e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, alçaram e tiraram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. E retornou a seus irmãos, e disse: O moço não está mais lá, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores, e mandaram levá-la a seu pai, e disseram: Achamos essa túnica, reconhece agora se essa é ou não a túnica de teu filho. E reconheceu-a, e disse: É a túnica de meu filho, uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, e pôs panos de saco sobre os seus lombos, e lamentou seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem, recusou, porém, ser consolado, e disse: Porquanto com a choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim, o chorou seu pai. E os midianitas a venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. E aconteceu, naquele mesmo tempo, que Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Irá. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a, e achegou-se a ela. E ela concebeu, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Ir. E tornou a conceber, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Onã. E continuou ainda, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quisibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Ir, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Ir, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Achega-te à mulher do teu irmão, e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando se achegava a mulher de seu irmão, derramava-a na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar sua nora: Permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse: Para que porventura não morra também esse, como seus irmãos. Assim, foi Tamar, e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Timna, ele irá, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro sobe a Timna, para tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho, e disse: Vem, peço-te, permite que me achegue a ti. Porquanto não sabia que era sua nora, e ela disse: Que darás, para que te achegues a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás penhor até que o envieis? Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e achegou-se a ela, e ela concebeu dele. E ela se levantou, e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram:
aqui não esteve prostituta alguma. E retornou a Judá, e disse, não a achei, e também disseram os homens daquele lugar, aqui não esteve prostituta. Então disse Judá, tome-o para si, para que porventura não caiamos em desprezo, eis que enviei esse cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu que, quase 3 meses depois, deram aviso a Judá dizendo, Tamar, tua nora, se prostituiu, e eis que está grávida da prostituição. Então disse Judá, tirai-a para fora para que seja queimada. E tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, reconhece, peço-te, de quem são este selo, e estes cordões, e este cajado. E reconheceu Judá, e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu que, dando ela à luz, um pôs para fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio escarlate, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse, como rompeste? Sobre-te seja a rotura. E chamaram o seu nome a Pérez, e depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio de escarlate, e chamaram o seu nome a Zerá. E esses foram os capítulos 36º, 7º e 8º de Gênesis narrado. Se você gostou, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like que é muito importante pra gente. Compartilhe com o máximo de pessoas que puder e siga nosso Instagram Fé de Milagres. Deus abençoe a todos.